Olá, crianças, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Olha só, essa é a nossa aula de ciências dessa semana. E se vocês já viram aí as orientações da plataforma, nós hoje vamos falar ar, sobre o ar que nos rodeia. O que tem de tão interessante sobre o nosso ar, né? Sobre o ar que tem no planeta Terra. Vocês sabiam que até hoje não se descobriu outro planeta no sistema solar que tenha o ar parecido com o da gente? É isso mesmo. O nosso planeta Terra tem um ar atmosférico que nos proporciona, que nos deixa, né, sobreviver. Se não tivéssemos o ar para respirar, né? A gente precisa respirar para sobreviver, para termos vida. Então, esse ar que tem aqui no planeta Terra nos ajuda, né? Aliás, é essencial, fundamental para a nossa sobrevivência, não só a nossa, dos seres humanos, mas de todos os seres vivos que existem no planeta Terra. Tá bom? Então é sobre ele que a gente vai ver hoje. A gente já viu aqui esse ano em ciências, vocês lembram? A gente já viu calor, sobre o calor, a gente já viu sobre a água, e agora a gente vai estudar sobre esse elemento que a gente chama, né, do planeta Terra, que é o ar. Por isso, em homenagem ao ar, eu coloquei, ó, esse filtro aqui, esse plano de fundo aqui, no meio da natureza, tá vendo? Aqui tem muito ar, não é? Olha, dá pra gente perceber. Aqui tem muita natureza. Tem as montanhas aqui, ó. Tem aqui embaixo o vale, né? Com as gramas. Tem aqui, eu acho que tem rio, um rio não, uma lagoa, né? Então, fica bem interessante, sabe por quê? Porque a gente vai falar sobre a pressão atmosférica, que tem tudo a ver com o ar. E a gente vai entender quando uma pessoa está escalando, ó, né, fazendo alpinismo, que é escalando as montanhas, quando ela chega lá no topo da montanha, cadê? Aqui, ó, no topo da montanha, dá para ver? Que às vezes ó, o efeito não deixa, né? Mas quando chega bem aqui, o que acontece? Será que a sensação de respirar é a mesma quando a pessoa está aqui embaixo? Hã? A gente vai ver sobre isso também, tá bom? Então vamos lá, olha só, você já pega o seu livro na página 60. Livro de ciências na página 60. Enquanto você pega o livro, o lápis, a borracha, o caderno, eu vou transmitir a tela e mostrar o livro para vocês, tá bom? Prontinho. Olha só, já está transmitindo aqui. Deixa eu ajeitar a configuração para eu ficar aqui no cantinho. Pronto. É isso. Então, aqui, gente, olha. Página 60. Unidade 4 do livro de ciências. Ar. Tá vendo? E aqui traz uma imagem, ó. O que é aqui que está representando aqui nessa imagem? O que a gente pode ver aqui? A gente pode ver algumas construções que os engenheiros, arquitetos, engenheiras fizeram, né? Agora, o que é isso aqui? Olha só, tá aqui do lado escrito: aerogeradores da usina eólica Morro de Camelinho, em Gouveia, Minas Gerais, em 2016. Então, isso aqui tudo, ó, essa torre e lá em cima, parecendo um ventilador, tá vendo? Tem as hélices, aqui 3 hélices, né? E elas giram à medida que o vento passa por elas ou sopra, né? E o vento passa aqui e elas começam a girar.
Quando elas giram, gente, aqui dentro tem umas engrenagens, um motor, e aí isso aqui, esse movimento do aerogerador, por que tem esse nome? Aerogerador? Porque gera energia. O movimento das hélices gera energia. Aero, por quê? Porque está lá nos altos, no ar, né? Está lá no alto, ó. Olha aqui, como é bem alto, né? Então, por isso que é aero, que tem a ver. E também porque o movimento, principalmente, é causado pelo ar. Exatamente. Vento, né? O ar e o vento têm uma relação bem importante. É como se tivesse uma força movendo o ar de uma forma mais intensa e a gente sente o vento. Então, o vento bate aqui e gera energia. Né? Tem umas perguntinhas aqui, olha só. O que movimenta as pás dos aerogeradores de uma usina eólica? O que é? O ar em movimento, não é isso? Em sua opinião, o que um local precisa ter para ser adequado à instalação de funcionamento de uma usina eólica? E aí, o que que precisa, gente? A gente pode ver aqui, olha só, que nesse lugar aqui não tem muitas casas e nem muitas árvores. Ou seja, o local em que tem que instalar uma usina eólica tem que ser um local aberto. Por quê? Ah, isso mesmo. É claro, né? E óbvio que preciso de vento forte, tá? Então tem que ser um lugar com essas características. Olha a terceira pergunta. Do que é composto o ar? Eita, gente, essa pergunta está bem específica. E aí, o que que tem no ar, hein, gente? Olha só, tem uma mistura de gases, como o quê? O gás carbônico, o gás nitrogênio e o gás oxigênio. E também podemos encontrar no ar vapor de água, poeira e seres vivos muito pequenininhos, microscópicos. Então, o ar é composto disso tudo: gás carbônico, nitrogênio e gás oxigênio, né? E também tem o quê? Olha só, água. No ar tem água. A gente vai ver isso mais para frente. Tem seres vivos microscópicos, bem pequenininhos, e também tem poeira. Exatamente. Às vezes a gente chega no lugar e dá um vento e sobe a poeira, ou então só dá um vento, a gente nem sabe que tem poeira ali, a gente começa a espirrar, né? Porque estamos sentindo a poeira que tem ali, alergia à poeira, não é isso? Então o ar, ele é composto por tudo isso, não é? Na página 61, olha o que que tem: propriedades do ar atmosférico, tá? Vamos saber que propriedades são essas. Tem dias chuvosos, tô lendo aqui, tá? Outros ensolarados. Em dias chuvosos tem chuva. Em dias ensolarados tem o quê? Sol. A palavra ensolarados vem de sol. A palavra chuvosos vem de chuva. Tem dias frios, outros quentes. Essas condições atmosféricas estão relacionadas a algumas propriedades do ar. Vamos estudar algumas delas agora. Então, a gente vai ver a primeira propriedade, que é umidade do ar. É aí que entra a história de que tem água no ar. Olha só, aqui tem uma situação que eles estão apresentando. Vamos entender. Vamos entender um pouquinho. Olha aqui. A superfície fria do vidro, o vidro aqui, certo? Acredito que seja de uma janela, gotículas de água condensadas no vidro de uma janela. Vamos entender o que é essa condensada, tá certo? Ó, a superfície fria do vidro, o que é a superfície, gente? Olha, por exemplo, eu estou aqui com o celular na mão e eu estou passando a mão em cima aqui do visor, né? Do celular. Isso aqui é a superfície do celular. Isso tudo aqui que a gente consegue pegar do celular é a superfície, ou seja, a parte externa do celular. Ele é cheio de coisas dentro, né? Cheio de uma placa, não é? Mas aqui na superfície tem o que? A gente consegue pegar na superfície, né? Do celular. Isso aqui é a superfície do celular, tá?
Então, olha só, a superfície fria do vidro, esse vidro aqui está frio, possibilitou a formação de gotículas, gotinhas, gotas pequenas de água. Em sua opinião, de onde veio a água que formou as gotículas no ar da janela? Desculpa, no vidro da janela? De onde veio? A janela está aqui, aí a gente só sabe que o tempo ou a temperatura está baixa, ou seja, o clima, o que se sente aí é frio, não é? E aí observou-se que formou essas gotículas de água. Da onde vem isso? E aí, gente? O que vocês acham? Vamos ler aqui o texto, olha só. As gotículas, olha, o que é gotículas? Gotas bem pequenininhas. Aí chama de gotículas. As gotículas de água no vidro se formaram por condensação. O que é isso, né? Olha só. Condensação do vapor de água presente no ar. Ah, entendi. Entendi, Pro. Então quer dizer que no ar, a senhora disse que tem água. E essa água que é invisível aos nossos olhos e a gente não sente tanto, né? Dependendo, se for muito intenso, que é o que acontece quando está frio, não é? Olha só, essas gotículas, elas estão em forma de vapor e elas se transformam em líquido. Ó, líquido. Se você passar a mão aqui, você vai perceber que tem água líquida, né? Vai ficar na sua mão, vai descer água líquida. Então, ela estava no vapor e se transformou para o líquido, tá? Isso é o processo de condensação. Lembra que a gente estudou antes sobre as transformações da água? Pode estar no estado gasoso, no estado líquido e no estado de, ó, gasoso, líquido e quando tem gelo, qual é o estado? Né? Vou já lembrar e falo para vocês. Esses três estados principais da água, tá certo? Olha só. Então, quando tem aqui, ó, essa transformação do vapor para o líquido, eu tenho uma condensação. Olha aqui, continuando a leitura. A quantidade de vapor de água presente na atmosfera terrestre determina a umidade do ar. Tá vendo? Quantidade de vapor de água presente na atmosfera determina a umidade do ar. Assim, quanto menor a quantidade de vapor de água no ar, menor é a umidade do ar atmosférico. Certo? Entenderam essa relação? Mas antes de explicar essa relação, eu vou dizer os três estados da água que eu lembrei. Eu acho que você já disse aí, mas ó, é o estado gasoso, líquido e sólido, não é? Os três principais. Quando tem a transformação de um para outro, a gente dá alguns nomes. Nesse caso aqui, a condensação é quando ela está em estado de vapor e se transforma em líquido, quando coloca a tampa da panela. Tem uma água fervendo dentro da panela e você tampa, alguns minutos você tira, tá cheio de gotinhas na tampa. Lembra disso? O vapor se transformando em líquido, condensação. Tá? Olha só, aqui, olha, diz assim, que quanto mais a quantidade de vapor de água presente na atmosfera terrestre determina a umidade do ar. Quanto menor a quantidade de vapor de água no ar, menor é a umidade. Então, quanto menos água tem no ar, vapor, menor é a umidade do ar. Gente, umidade diz respeito a quê? A estar, vamos dizer assim, se você pega um tecido, um pano, e ele tá seco, aí você, enxuto, você coloca um pouco de água nele, né? Um pouquinho, ele fica o quê? Úmido, porque você colocou água, certo? Então, o ar também pode estar úmido ou não. Vai depender de quê? Da quantidade de vapor de água que tem no ar, tá bom? Se for muito vapor de água, umidade alta. Se for pouco vapor de água, umidade baixa. De onde provém, olha aqui a leitura, de onde provém parte do vapor de água presente no ar atmosférico? Eita, e agora essa pergunta? Da onde que vem esse vapor? Você se perguntou aí quando eu falei? Da onde é que vem essa água que está no ar?
Hã? Olha só, vamos ver aqui no esquema de onde é que vem? Aqui embaixo tem, ó. Aqui você vê que tem árvores, tem um ambiente aqui natural, né, da natureza, tem um rio com águas, claro, então tem água, tem aqui as árvores, tem animais, certo? O que mais que tem aqui? É isso, né? Basicamente, tem as montanhas aqui atrás, certo? E aqui o número 1 está apontando, está indicando que é o quê? Olha só, a luz solar. Então, a gente tem o sol também aqui nessa imagem, né? Ele está emitindo luz para esse ambiente. Então, no número 1 olha aqui a leitura, a luz solar e a ação dos ventos contribui para que parte da água dos rios, mares, entre outros, evapore. Olha aqui a setinha azul, o que está acontecendo? Essa seta azul está indicando que as águas que tem aqui nesse ambiente está evaporando, ou seja, está subindo para o ar. Olha aí de onde é que vem. Vamos ver aqui o número 2. Número 2, olha só, está falando das águas do rio. Olha só. Parte dessa água evaporada permanece no ar, em forma de vapor de água. Olha aí, gente, que interessante. Número 3, está aqui no meio das árvores. O que ele está falando aqui? Ó, no número 3, o vapor de água que vem da transpiração dos seres vivos, ou seja, proveniente da respiração dos seres vivos, também permanece no ar. Os seres vivos, não é? Aqui, tanto animais como as árvores, né? Eles transpiram. Olha só, o vapor de água proveniente da transpiração dos seres vivos também permanece no ar. Os seres vivos também transpiram ar, aliás, água. E isso também evapora e fica no ar. E número 4, gente, olha só. Número 4 aqui está bem aqui em cima, no céu, né? Acima das montanhas. Vamos ver o que que diz. A quantidade desse vapor de água que permanece no ar determina a umidade do ar. Pronto. Então a gente entendeu que num ambiente onde tem rios, árvores, animais, muitos, tudo, aqui a umidade, a gente pode entender que a umidade vai ser alta do ar, porque vai ter muito vapor de água no ar. Não é isso? Vamos, ó, esse esquema representa a origem de parte do vapor de água. Só parte do vapor da água vem disso, ó. Vem das águas, dos mares, dos rios, das lagoas, que evapora com a luz solar e fica flutuando, vamos dizer assim, no ar, tá bom? Das árvores, dos animais, da gente também, tá certo? Olha só, na página 62. O que que a gente encontra aqui na página 62, ó? Continuando. Pressão atmosférica é outra propriedade do ar. A primeira propriedade é o quê? Umidade do ar. A gente viu ali sobre a umidade. E agora, pressão atmosférica. Quando fala essa palavra pressão, vocês lembram de quê? Por exemplo, pressão faz a gente lembrar de força, né? Por exemplo, se eu estou aqui de novo, celular, eu coloco minha mão em cima do celular e faço força para baixo, ó, para baixo, eu estou pressionando o celular para ele descer. Isso é uma pressão, pressionando, tá vendo? Pressão. Então tem uma força. Pressão, a gente pode dizer que é uma força, né? Atmosférica. E aí, por que que é atmosférica? Vamos lá. Vamos vendo aqui e a gente vai entendendo, tá bom? Observe as situações a seguir. Letra A aqui, ó, nesse desenhozinho aqui. Tem a Arlete encheu um saco plástico com ar. Tá aqui a Arlete enchendo o saquinho plástico com ar, tá certo? Na letra B tem assim: depois a Arlete furou o saco plástico. Olha, ela estava fazendo uma experiência para ver o que acontecia. Primeiro ela encheu o saco de ar e ficou assim, ó, redondinho, bem cheio. Depois ela pegou um lápis e furou o saco. E aí, como é que ficou o saco aqui na letra B? Depois que ela furou, o saco murchou, não foi? Ficou com outro formato, ó, murcho. Aqui tá bem redondinho, aqui já não tá.
Ele já está todo amassado. Por quê? Por que que isso acontece? É claro que a gente sabe, né, gente, que quando tem um saco cheio de ar que a gente fura, o que, que vai acontecer com o ar que está dentro desse saco aqui? Ele vai escapar, ele vai sair. Quando ele sai, o saco murcha, não é isso? Aqui no número 2 tem assim: o que aconteceu com parte do ar que estava no interior do saco plástico? O que aconteceu? Aconteceu isso que eu falei. O ar escapou, não foi? De dentro do saco. Aí aqui diz assim: ó, ao furar o saco plástico, parte do ar saiu do interior dele, causando a variação. Variação é mudança, causando a variação, a mudança no formato do saco plástico. Terceiro, como ficou o formato do saco plástico na situação A? E por que ele ficou assim? Ó, a gente vê que aqui ele ficou arredondado. E por quê? Porque ele estava cheio de ar, o ar estava preso lá dentro. Fez com que o saco ficasse redondinho, certo? Olha só, o saco plástico ficou com um formato arredondado. Isso aconteceu por causa do ar que foi inserido nele, que foi colocado nele. E aqui diz assim: o ar atmosférico exerce uma força nos corpos que estão na superfície terrestre. A atuação dessa força é chamada de pressão atmosférica. Olha aí, a gente entendendo agora o que é essa pressão atmosférica. Vou ler de novo. O ar atmosférico exerce ou causa uma força nos corpos. Quando fala corpos, é tudo que existe. É um objeto inanimado, né? Que a gente diz, é a gente mesmo, são os animais. Aqui na figura a gente tem, ó, uma meninazinha e um cachorrinho. Então, tem umas setinhas aqui, ó, indicando a pressão atmosférica sobre eles, que estão indo por todo lado, que estão indo, ó, está pressionando por todo lado, certo? Então, olha só, isso aqui é chamado de pressão atmosférica. Aqui diz assim: a pressão atmosférica atua em todas as direções nos corpos, como mostra a imagem ao lado. Tá vendo? Página 63. Olha só na página 63. O que, que tem aqui na página 63? Agora vamos compreender o que aconteceu nas situações vivenciadas por Arlete, tá? Na situação A, o ar que a Arlete inseriu no interior do saco plástico exerceu uma pressão nas paredes internas do saco. Isso fez com que a pressão interna se tornasse maior do que a pressão atmosférica que estava fora no ambiente, né? Que atua nas paredes externas do saco plástico, ou seja, quando ela colocou o ar aqui dentro, a força foi maior do que o ar que estava fora. Então ficou assim, redondinho. Tá vendo aqui? Setinhas vermelhas indicam o ar dentro do saco, querendo, ó, fazendo força para fora, se expandir. E do lado de fora mostra setinhas azuis indicando a pressão atmosférica sobre o ar, sobre o saco. Certo? E aqui, quando ela fura, esse ar que está dentro foge, né? E aí o que acontece? Assim a pressão interna se iguala à atmosférica. A pressão que estava dentro do saco fica igual à pressão que está fora, certo? Fica igual. Então, aqui, a pressão atmosférica pode variar de um local para outro. Dependendo do ambiente, da altura, da altitude, essa pressão vai ser maior ou menor. Vamos ver aqui? Essa variação pode ocorrer por causa de alguns fatores, como altitude. Então, aqui, tem um desenho aqui, uma imagem, e tem um homem que conseguiu escalar a montanha, já está lá em cima, tá bom? E o outro está embaixo. Essas setas azuis indicam o quê? A pressão atmosférica. Seta azul maior está sobre quem? Sobre quem está lá embaixo. Então, essa seta aqui maior indica que a pressão atmosférica para quem está aqui nesse nível é maior. E para quem está no nível lá no topo da montanha, a pressão atmosférica é menor. Quanto menor, ó, lendo aqui, ó, quanto menor a altitude, maior
é a pressão atmosférica. Bem aqui embaixo, esse rapaz ele está numa altitude pequena. Esse de cima está numa altitude maior. Então, ó, quanto menor a altitude, a pressão atmosférica é maior. A densidade do ar também se torna maior. E aqui em cima, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. A densidade do ar também se torna menor, tá? Então, aqui embaixo, pressão atmosférica maior, porque a altitude está pequena, tá, né? E aqui em cima, pressão atmosférica menor, porque está numa altitude maior, tá bom? O instrumento que mede a pressão atmosférica é chamado de barômetro. O barômetro mede a pressão atmosférica do ar, tá bom? Página 63, 4. Na página 64, olha aqui, tem uns assuntos bem interessantes. Temperaturas do ar. Pronto, a terceira propriedade que a gente vai estudar aqui. Primeira foi o quê? Umidade do ar. A gente falou da umidade, o vapor de água que tem no ar. Depois a gente viu sobre o quê? Sobre a pressão atmosférica. Muitas informações ali sobre pressão atmosférica, que quando eu estou no nível menor de altitude, a pressão é maior. Quando eu estou lá em cima, no topo da montanha, a altitude é maior, a pressão atmosférica é menor sobre mim, né? Eu tenho outras sensações de respiração, né? A gente começa a sentir a diferença, certo? Porque a pressão atmosférica muda, né? Dependendo da altitude. Agora a gente vai ver temperatura do ar. Observe as situações a seguir. De manhã, ao ir para o trabalho, Mariana percebeu que o termômetro que mede, né, a temperatura do ar, o termômetro, indica a temperatura de 15 graus Celsius. Já aqui, ó, ao meio-dia, quando ela foi almoçar, o termômetro indicava uma temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, 10 graus a mais, né? Aqui de manhã era 15, estava frio, tá aqui, ó, o jeito dela. E ao meio-dia já estava 25, já estava um clima, uma temperatura mais agradável. Então ela já tirou aqui o casaco, ficou mais à vontade, foi almoçar, né? Porque ficou mais quentinho do que antes. Antes estava frio. Depois a temperatura do ar foi aumentando. A temperatura do ar atmosférico pode variar ao longo do dia. Apesar dessa variação é o que, gente? Mudança. A temperatura média na Terra se mantém em uma faixa adequada à vida no planeta, não apresentando temperaturas muito altas ou muito baixas. Isso ocorre em parte devido ao efeito estufa natural da Terra. Então, a Terra tem um efeito estufa que acontece que deixa essa temperatura adequada à nossa sobrevivência. Nem muito frio, nem muito quente. Tá bom? Vamos ver aqui o efeito estufa. Olha só o que é. O efeito estufa envolve a participação de alguns gases da atmosfera terrestre e da luz solar. Vamos lembrar os 3 gases que eu falei no início? Gás carbônico, e nitrogênio e gás oxigênio. Né? Esses são os gases que tem no ar. Então, aqui, ó, tem uma cidade e aqui o sol e o espaço aqui aéreo, né? O céu. Aí, olha só, número 1 é a luz solar, tá bom? O que tem aqui, ó? O que acontece no efeito estufa? Que processo é esse? Olha só. Parte da luz solar que incide na Terra, ou seja, que chega na Terra, que bate na Terra, né? Incide na Terra ou na atmosfera, aquece, esquenta a superfície terrestre e o ar que está próximo a ela. Então, a luz aquece o ar e a superfície, né? Então, está aquecendo aqui tudo que tem aqui, né? Essa cidade aqui está sendo aquecida pela luz solar. Número 2, a gente vê aqui essas setas vermelhas subindo. Uma parte sobe e uma parte não sobe. Bate aqui nessa barreira e volta. Olha só o que diz no 2. Parte da luz solar é refletida pela superfície terrestre. Quer dizer, essa luz amarela aqui, ó, do Sol, essa seta amarela, chega na Terra, chega na superfície e sobe. Quando ela sobe, ó, o que acontece?
ela reflete, né? Reflete essa luz para cima, sobe. Então, diz aqui, ó, é refletida pela superfície e atinge uma região da atmosfera onde se encontram os gases de efeito estufa. Ela atinge essa barreira aqui, que chama de uma da região da atmosfera, tá? Número 3, é uma parte dessa luz que subiu, ó, vai ultrapassar essa barreira. Número 3 é o quê? Parte do calor, luz, né? Se dispersa para fora da atmosfera. Parte do calor sai. E número 4 é a seta que voltou, ó. Bateu aqui e voltou. Número 4 é o quê? Parte dele, desse calor, é retida, ou seja, fica preso próximo à superfície terrestre. Com isso, a temperatura do planeta fica mantida em níveis adequados à vida. Então, esse processo aqui garante a temperatura adequada para a nossa sobrevivência, certo? Na página 65, gente, olha só o que, que tem aqui na página 65. Tem. Eu vou ler, tá bom, para vocês, porque vocês vão responder essa perguntinha aqui no caderno e mandar para a gente, tá? A pergunta é: como você acha que cada cidadão pode contribuir para reduzir o aquecimento global? Vamos ler o texto para a gente entender melhor? Aquecimento global, o que é isso? Aquecimento é o quê? É quando fica mais quente, né? Global quer dizer globo terrestre. Leia a manchete de jornal, olha só, a notícia de jornal. Diz assim: ursos polares estão mais ameaçados pelo aquecimento global que o esperado. Olha só, preocupante isso, né? Ursos polares estão mais ameaçados pelo aquecimento global que o esperado. Aqui é a fonte dessa manchete. E o texto diz o quê? O efeito estufa é essencial à vida na Terra. No entanto, esse efeito tem se intensificado e causado aumento da temperatura média do planeta. Olha aí, gente. O aquecimento global, né? No caso, quando tem esse aumento da temperatura média do planeta, os cientistas estudando viram que estava acontecendo o aquecimento global, fora do normal, né? Do que a natureza já faz, fora do normal. Essa variação, mudança de temperatura, provoca alguns problemas ambientais. Olha aí, prejudica o meio ambiente, como o derretimento das geleiras, as geleiras que tem nos polos da Terra, né? Tem o polo norte, o polo sul, tem geleiras. Essas geleiras vão derretendo. E, por sua vez, causa o aumento do nível dos mares. Então, aquela água das calotas polares vão derretendo e vão aumentando o nível do mar, porque a água vai escorrendo para o mar, para os oceanos, tá? A intensificação do efeito estufa, ou seja, o efeito estufa muito forte, é resultado do aumento na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera terrestre. Esse aumento é causado principalmente por atividades humanas, como as queimadas e a queima de combustíveis fósseis, que liberam grande quantidade desses gases no ambiente. Olha o que é que causa o aquecimento global. É o excesso de quê? Dos gases no ambiente. O que é que causa esse excesso? As queimadas, os combustíveis dos carros, né? O carro vai funcionando e vai soltando aquela fumaça, e aquilo ali prejudica e causa o aquecimento global, tá bom? Além disso, o aumento da temperatura terrestre pode interferir na ocorrência de chuvas, ocasionando períodos de seca ou de enchentes em determinados locais da Terra, ou seja, o meio ambiente fica muito desorganizado com o aquecimento global e prejudica a vida das pessoas. E são as próprias pessoas que fazem isso, né? Principalmente as empresas, as grandes empresas, certo? Causa tudo, as fábricas, né? O excesso de veículos automotores, né? As queimadas que acontecem no mundo inteiro, aqui no Brasil, né? Tem muita área verde e acontecem muitas queimadas, então, tudo isso vai causando. Tudo isso é ação humana, a maioria das vezes, né? É ação humana e isso vai causando o efeito, o aquecimento global, tá? Então, aqui, ó, como você acha que cada cidadão
pode contribuir para reduzir o aquecimento global, tá? E aqui, ó, vamos refletir, só para a gente ver aqui. Argumentar sobre como podemos reduzir o aquecimento global com base em informações científicas nos ajuda a desenvolver a consciência socioambiental e o cuidado com o planeta. Então, você vai fazer essa pesquisa, você pode fazer pesquisa e você pode ir em sites de informações confiáveis, científicas, tá certo? Para você entender mais sobre o aquecimento global, você vai ter uma consciência melhor e vai ter ações melhores para o seu meio ambiente, onde você vive, o ambiente onde você vive. E isso vai ajudar a evitar a ocorrência do aquecimento global. Aqui, olha, a gente tem a imagem do urso polar e diz assim: urso polar se movimentando entre placas de gelo pelo Polo Norte em 2016. Ele está tentando se salvar aqui, por quê? Porque a geleira derreteu tanto que ele ficou sem ter o ambiente normal dele. Então, ele está aí lutando para sobreviver, ó, com o derretimento das geleiras. Os ursos polares estão entre as espécies mais afetadas pelo derretimento de regiões polares. Isso porque, entre outros problemas, esses animais utilizam as plataformas de gelo para caçar. Sem esses locais de caça, esses mamíferos sofrem com a falta de alimento. Então, outro reflexo, outra consequência do aquecimento global é a morte de muitas espécies, não é? Exemplo, uma das que mais está sendo prejudicada é a espécie aqui do urso polar, não é? Então, gente, olha só, foi um pouco, né? Assim, muitas informações, mas hoje a gente estudou sobre, você viu sobre as propriedades do ar, você viu o ar, né? Que é essencial para a nossa sobrevivência e de todo o planeta Terra, de todos os seres vivos. A gente estudou as propriedades do ar, que é a umidade do ar, pressão atmosférica e temperatura do ar. Não foi isso? E vimos ainda sobre o aquecimento global, que é uma consequência das ações humanas que prejudicam o meio ambiente. Você vai fazer isso na página 65, responde essa pergunta em forma de um textozinho, um parágrafo, né? Assim, de umas 7 linhas. Quem quiser fazer mais, pode fazer, tá bom? Mas é isso, aí você vai tirar a foto e mandar na plataforma, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muitas coisas que vocês não sabiam, né? Ou se sabiam, né? É bem interessante. Ficou sabendo mais, não foi? Então, um beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.